Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. Que Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, derramando da sua graça, da sua paz, do seu amor sobre todos nós em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias em Colossenses 4:7. Nós vamos terminar essa epístola de Paulo, terminar mais uma epístola de Paulo. Amém? Nesta manhã, nesta sexta-feira abençoada, nesse dia abençoado, em nome de Jesus. Quero antes orar, como nós sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, por este pão dos céus. Vivifica esta palavra por meio do teu Espírito e dá-nos o entendimento, em nome de Jesus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Peço que o teu Espírito Santo esteja conosco e que o Senhor também perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado todos aqueles que têm nos ofendido, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos ler então este final da epístola, onde há algumas saudações, mas também nós podemos aprender algumas coisas neste final. Primeiro, Paulo diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Então ele estava indo até Colosso e Laodiceia, porque nós sabemos que esta carta iria circular. Ela não era uma carta para um grupo específico, mas ela circulava nas igrejas. E é importante nós entendermos isso, que nós vamos ver inclusive mais para frente ainda nessa porção aqui. A igreja naquele tempo, ela não tinha um lugar físico. E a igreja não é o que muitos entendem a igreja como prédio físico. A igreja é a reunião das pessoas que têm a fé em Jesus Cristo. Estou trazendo de uma maneira bem simples. Então, como que eles se reuniam naquele tempo? Em pequenos grupos espalhados em casas, porque eles não tinham um lugar físico para se reunir. E às vezes eles convocavam reuniões ao ar livre. Amém? Inclusive, eu já tenho dito isso quando fala em Atos que eles se reuniam no templo e nas casas. Nós precisamos lembrar que este templo é o pátio do templo, porque os judeus jamais permitiriam que os cristãos se reunissem ou entrassem no templo. Então isso era no pátio, era uma reunião ao ar livre, amém? Mas era uma referência, era um lugar como referência. Então eles se reuniam nas casas, em pequenos grupos, porque isso é a igreja. A igreja são aqueles homens e mulheres que se reúnem em nome de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus também diz: aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Palavra do Senhor. Amém? Então diz aqui que ele era um conservo no Senhor, ou seja, ele era um servo, assim como Paulo era um servo e iria informar sobre a situação que Paulo estava enfrentando, que Paulo estava preso. E ele diz aqui: eu vou-lo envio com o expresso propósito. Então ele estava indo para Colosso, aos Colossenses e a Laodiceia, para vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Por quê? Porque havia muitas coisas que estavam sendo ditas, tanto em Colosso quanto em Laodiceia, a respeito de Paulo. Então, Tíquico estava indo para essa igreja, nesses lugares, para informar a real situação. Para que não ficasse, sabe aquele diz que diz, né? Um disse, o outro disse, mas ninguém sabe realmente a situação. Então, Tíquico estava indo lá para acalmar as pessoas. Muitos estavam aflitos com a situação de Paulo, ou o que estaria acontecendo com Paulo, como ele estava, como estava a sua saúde, como ele estava passando, se ele estava necessitando de alguma coisa. Então a igreja tinha essa preocupação. E ele diz mais: em sua companhia vos envio Onésimo, que é do vosso meio, que era um irmão ali daquele lugar ali de Colosso, Laodiceia, e da mesma região, né, natural daquele lugar. E Onésimo era um homem importantíssimo na vida de Paulo, porque quando todos abandonaram Paulo por sua prisão, Onésimo o procurou até encontrar. Onésimo não teve vergonha da prisão de Paulo, enquanto muitos fugiram com medo, sem contar aqueles falsos mestres, profetas e apóstolos que diziam que Paulo estava sofrendo porque ele não era um homem de Deus. Né? Nós já falamos bastante sobre isso.
acusavam Paulo de não ser um homem de Deus, por isso que ele estava sofrendo o que ele estava sofrendo. E ele diz mais, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ou seja, vai levar a notícia direto da fonte para que eles pudessem ter paz no coração. É isso que era a intenção de Paulo. E ele continua aqui nas saudações finais dizendo, saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo. É interessante porque esse Aristarco não se sabe se ele foi preso por estar com Paulo, porque alguns entendem que Aristarco escolheu ser preso para atender Paulo nas suas necessidades, porque Paulo já tinha idade. Que coisa, né, extraordinária. Marcos, primo de Barnabé, Marcos é aquele que fez com que quando eles estavam indo para Panfilha, lá em Atos 13, versículo 13, nós já vimos isso, Marcos abandonou tanto Paulo quanto Barnabé. E mais adiante, Barnabé quis levar Marcos com eles numa viagem missionária que eles iriam fazer. E Paulo se opôs, e essa oposição foi tal que Paulo e Barnabé acabaram brigando, discutindo, e foi uma discussão feia. Então eles se separaram a partir daquele momento, e Barnabé ficou com Marcos, partiu com Marcos, e Paulo partiu com Silas, fazendo as viagens missionárias. Amém? Então diz aqui, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E se você acompanhar tanto Atos quanto a epístola de Timóteo, se não me engano a segunda, ele vai mostrar o quanto Marcos se tornou importante no ministério de Paulo. Como Marcos se tornou uma pessoa, um pilar no ministério de Paulo depois. Inclusive Marcos é quem escreve aqui, né, o Evangelho de Marcos, tá? Então, ninguém é infalível, não é verdade? E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Então, ninguém sabe quem é esse Jesus conhecido por justo, tá? Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ou seja, eram judeus, porque da circuncisão, judeus convertidos ao cristianismo, tá? Pessoalmente comigo no reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Tem me dado esse apoio, tem cuidado, enfim. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações. Então haviam pessoas orando por Colosso, por Laodiceia, por todas as igrejas, tal como Paulo, né? Paulo ensinava isso aos cristãos, orar uns pelos outros, orar pela igreja. E ele diz ainda, olha a oração, por que ele orava? Para que vos conserveis perfeitos, ou seja, em santidade, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, que não houvesse dúvida, não houvesse incredulidade, mas a certeza de estar fazendo a vontade de Deus, andando na verdade, na palavra. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ou seja, essa carta, ela não iria, como eu disse, por que ele cita esses lugares? Porque essa carta também iria chegar a esses grupos. Sauda-vos Lucas, o médico amado, também que escreveu o Evangelho e que ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias junto com Silas também. Paulo, Silas, Lucas, amém? Timóteo e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Isso aqui fazendo a referência de que a igreja ela não se reunia num prédio como nós hoje entendemos e como alguns entendem de maneira errônea, que a igreja é o prédio. Não, a igreja é a reunião das pessoas, não importa se 2 ou se 1000. Amém? Então ele diz, saudai-vos os irmãos de Laodiceia, de Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa, aquilo que nós falamos no começo. A igreja se reunia em pequenos grupos nas casas, eles não tinham um lugar físico para se reunir, e quando se reuniam em alguns momentos que havia essa convocação, eles se reuniam então ao ar livre. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. Tá vendo como
Todas as cartas de Paulo circulam, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Você sabe que não existe carta a Laodiceia. Então, alguns entendem que é uma carta que se perdeu, e outros entendem que esta carta de Laodiceia é a carta de Éfeso. Amém? É a carta ali aos Efésios. Lede também igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Alguém aqui já levou uma admoestação. E a saudação pessoal e a bênção, que ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Ou seja, Paulo, nós já falamos sobre isso, ele passou a assinar de próprio punho as suas epístolas no final, para que eles soubessem e reconhecessem que era uma carta legítima, porque alguns falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas estavam produzindo cartas falsas que supostamente teria sido escrita por Paulo. Então Paulo assinava de próprio punho, mas ele lembra também, lembrai-vos das minhas algemas. Ou seja, que ele está preso por Cristo, pelo Evangelho, nos lembrando que nós devemos também nos esforçar, nos sacrificar, pagarmos o preço para pregar o Evangelho, assim como Paulo pregou. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Precisamos da tua presença, precisamos da tua graça, precisamos que o Senhor venha nos dar entendimento e compreensão da tua palavra, que o Senhor possa tirar toda a semente que o inimigo lançou, todo engano, toda cegueira, toda falta de entendimento da palavra, para que nós possamos andar no teu caminho, Senhor, para que nós não sejamos enganados, não percamos aquilo que nós recebemos, a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a viver o Evangelho que fala de cruz, que fala de sacrifício, que fala de renúncia. Amém? Em nome de Jesus, Pai, o Evangelho que fala de vida eterna, de ressurreição, de receber um corpo glorificado, que nós queremos viver tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não queremos viver outro evangelho que não o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho das boas novas. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa cada família aqui representada com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero lembrá-los que domingo nós temos o culto às 19 horas. Hoje nós temos, daqui a pouquinho, 7 horas, o devocional com a pastora Ana e às 21 horas e 30 minutos a oração da noite. Quero lembrar você também de verificar se você está inscrito ainda no canal. Coloca também ali o teu like, por gentileza. Compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Você sabe que nós oramos por todos. Você não está sozinho, nós sabemos o quanto o teu pedido de oração é importante. Amém? Então nós oramos por todos, clamamos a Deus por todos, em nome de Jesus Cristo. Você sabe que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo, você pode mandar mensagem também. Nós marcamos um horário para conversar, para atender você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira.